Olá, gente! A primeira coisa que eu preciso falar agora nesse vídeo é atingimos nossa meta! A gente está muito feliz que a gente atingiu a nossa meta de 100 inscritos no canal e eu queria agradecer a todos vocês que deram super apoio a gente, se inscreveram no canal e estão acompanhando os vídeos. Gente, muito obrigada! E por causa disso, óbvio, aqui está a nossa nova decoração. Espero criar novas metas no futuro. Hoje ainda não pensei em nada, mas enfim, muito obrigada pelo apoio de vocês. A gente está muito feliz. Antes de falar sobre como foram meus primeiros dias aqui no hospital, eu preciso dar essa notícia para vocês. Se vocês esperam que eu relate experiências maravilhosas e incríveis enquanto eu trabalhava no hospital e olhava pela janela e via os flocos de neve caindo do lado de fora e pensava, meu Deus, estou vivendo um sonho. Infelizmente, vocês estão no canal errado. Assim, minha experiência, infelizmente, foi totalmente diferente disso. E, assim, só quero deixar claro, aqui são experiências, né? São experiências pessoais que eu vou falar com vocês. Não significa que é regra. E só que o meu objetivo, inclusive, de criar esse canal foi justamente isso, poder transmitir, poder dividir as experiências que eu tive com vocês, porque na época que eu vim pra cá, eu vim completamente enganada. Então vamos lá. Logo que a gente chegou aqui na Alemanha, eu mencionei no vídeo anterior que uma pessoa da empresa veio receber a gente e recepcionou a gente no aeroporto. Essa mesma pessoa trouxe a gente para a cidade onde a gente ficaria. No dia seguinte, né, de manhã, ela continuou na cidade, ela era de Frankfurt, na verdade, mas ela ficou na cidade para poder dar essas primeiras orientações, tipo, onde a gente iria, o que a gente precisaria fazer ainda, a gente não sabia. Para deixar claro, vocês lembram, né, os 3 requisitos que eu tinha que cumprir lá no contrato que eu assinei quando ainda estava no Brasil? Que era não poder ter mais de 3 faltas durante o curso, que eu não poderia não passar na prova do B2, e o terceiro, que eu não mencionei no vídeo, era que eu precisaria ficar na Alemanha durante 2 anos trabalhando como enfermeira. Esse era o último requisito, assim, que, gente, na época que eu estava no Brasil, eu nunca pensei que isso seria um problema, que eu falei, gente, é claro, é o que eu mais quero, eu quero é trabalhar. Mas eu não pensei, e se eu não gostasse do lugar, né? E se eu quisesse voltar para casa? Eu nunca iria parar para questionar isso naquela época, porque eu estava desesperada por um emprego. Então, isso é uma coisa também muito importante que fica como dica. Quando vocês assinarem qualquer tipo de contrato para virem para cá, para realmente avaliar isso, sabe? Porque pode ser que a experiência não seja tão maravilhosa, tão incrível quanto a gente imagina ou quer que seja, né? Eu estava desejando realmente isso, além de tudo. Então, assim, essa pessoa chegou para fazer essas orientações, porque, no geral, a empresa que preparou a gente para vir para cá, eles sempre tomaram conta dessa parte assim burocrática e de documentação que a gente precisava para começar a trabalhar aqui. Então a gente não tinha noção do que a gente estava exatamente, de quais documentos e quais etapas a gente estava exatamente no processo. Então ela veio justamente para isso, para poder ajudar a gente no primeiro dia com as coisas burocráticas, para daí então a gente seguir sozinho. E aí que começa a história. Depois disso, a gente teve uma reunião, o meu grupo, né? Eu vim com mais 4 enfermeiras para essa cidade. A gente teve uma reunião, a princípio, com o pessoal do hospital para conhecer, né, os nossos setores, onde a gente ia trabalhar, como seria exatamente isso, pegar a nossa escala de trabalho. Quando eu cheguei aqui, no aeroporto, já falando com a menina, né, da empresa que recebeu a gente, eu já fiquei desesperada, porque eu não conseguia me comunicar. Aí, óbvio, né? Essa foi minha experiência. Talvez você tenha um conhecimento assim muito profundo de alemão, talvez você fale a língua muito bem. Com certeza isso já vai mudar totalmente a sua experiência quando você chegar aqui. Eu não falava. Então, quando eu comecei a falar com as pessoas, os primeiros contatos quando eu cheguei aqui, eu fiquei, meu Deus, eu não estou entendendo nada que estão falando comigo.
como é que eu vou me virar? Mas vamos lá, eu passei na prova, eu vou conseguir. E fomos para reunião com o pessoal do hospital. Lá estavam reunidos os chefes de todas as estações para as quais nós iríamos, né? Eu e mais as 4 meninas que chegamos aqui, e a diretora de enfermagem do hospital. Gente, eu não estou mentindo ou aumentando para vocês. Da reunião que foi falado, 5% no máximo foi o que eu entendi. 95% eu simplesmente supus, porque a gente estava naquela situação de início de emprego, de primeiro dia, de boas-vindas. Eu pensei, ela deve estar falando isso. Eu pescava uma palavra ou outra de 7, 8, 10 frases. Eu deduzia praticamente tudo que eu ouvia no dia. As palavras que eu entendia eram mínimas. Então você imagina, né? Só isso já dá um susto do caramba, mas eu ainda estava pensando assim, eu estava positiva. Eu pensando, passei na prova, eu consegui chegar até aqui, eu vou melhorar, deve ser questão que eu tô cansada da viagem, enfim, eu tô nervosa porque, né, tô conhecendo esse pessoal todo agora, então as coisas vão dar certo. E aí nessa reunião, a diretora deu boas-vindas a gente, né, que é o que eu imagino, e dali a gente foi, cada uma de nós foi com seu respectivo chefe, né, de setor, conhecer o setor e ver lá como é que é. E aí, nessa reunião com os chefes, né, e a direção do hospital, que me foi falado, enfim, qual seria o setor que eu iria. Lembra que eu falei que eu queria um setor periférico lá atrás, que trabalhasse com diabetes, hipertensão, para me sentir mais segura por causa da língua? Eu só pensava, graças a Deus eu pedi isso, mas qual é o setor que eu vou? E, enfim, nessa reunião foi falado. O meu chefe falou: bom, a gente fica muito feliz de te receber na equipe de cirurgia cardíaca e cardiovascular. Aí eu, meu Deus do céu, que setor periférico é esse, Jesus Cristo? Cirurgia cardíaca e vascular? Eu não queria trabalhar, não tenho, me jogaram para esse. Eu fiquei desesperada, gente. Então, imagina, né? Desespero de primeiro dia, de conhecer a equipe, de saber que tu tá num setor que, meu Deus, era muito complexo, né? Era de alta complexidade para mim. Foi muito nervosismo no primeiro dia. E aí, gente, chegando lá no setor, assim, eu tava extremamente nervosa, né? Então, assim, não falei muita coisa. O meu chefe falou que eu estava feliz por, né, eu integrar a equipe, que a minha escala de trabalho seria aquela. Me deu um papel com vários códigos e tal, e aí ele escreveu para mim embaixo que cada código de cada plantão seria, e falou: bom, então a gente, né, se vê amanhã para você começar a trabalhar. Vou fazer de novo uma pausa aqui só para contar mais um aspecto dessa história que eu não falei no outro vídeo. Quando a gente estava fazendo todo o processo seletivo ainda no Brasil, no final do curso, a empresa falou pra gente que estava tudo certo, que, né, as vagas já estavam garantidas, o hospital tinha contratado as pessoas já, né, pelo currículo e tudo mais, e que quando a gente chegasse na Alemanha, a gente só ia ter que fazer uma pequena prova. E a gente pediu 1 milhão de esclarecimentos de como seria essa pequena prova para eles, o que que era isso. Se no início lá, de todo o processo, eles falaram que era só passar no B2 e estava tudo certo, né? Que documentação e tudo mais, eles que resolveriam. E aí eles falaram: Não, é só uma provinha assim, sabe? É mais pra constar mesmo dentro do hospital, onde vocês trabalham, vocês vão fazer exatamente no mesmo setor que vocês já estarão trabalhando. Então, assim, é só meio que uma coisa burocrática. e a gente ficou insistindo ainda, perguntando: pô, mas e se a gente não passar nessa tal provinha, o que que acontece? E eles só davam a mesma resposta. Não se preocupem com isso. Vocês estão indo bem, vai dar tudo certo. Sempre essas respostas evasivas, sabe? Enfim, volta para a experiência lá no hospital. E aí, fui pro primeiro dia efetivamente no hospital. No meu primeiro dia, o meu chefe me planejou na escala para trabalhar com ele, e ele tentou me levar para os lugares, mostrar qual seria a rotina, né, o que que eu deveria fazer. E, gente, mesmo problema de novo. O meu alemão, eu não tinha condição de entender o que estava sendo falado nessa língua fluente, né, falando o alemão fluente,
dentro do hospital. Além de não ter tido tempo suficiente de curso para amadurecer minha língua, né, eu não tive preparação também de alemão técnico, né? Eu não tinha vocabulário, por exemplo, nenhum de hospital. Então isso foi outra coisa que dificultou demais, porque as pessoas, assim, nos meus primeiros dias vinham falar comigo, você pode aferir a pressão no quarto tal? Eu não tinha ideia do que elas estavam falando. E eu ficava tentando descobrir, perguntando. E mais uma coisa, assim, que eu fui totalmente enganada, né? Vim totalmente enganada, foi que eu imaginei que com o inglês eu poderia trabalhar aqui. Se eu tivesse alguma dificuldade, né, com a língua, com o alemão, eu poderia recorrer ao inglês para me ajudar. Gente, ninguém no meu setor falava inglês. E aí o meu chefe, né, foi tentando me integrar na rotina do hospital. Eu tinha toda aquela dificuldade para conseguir me comunicar, entender o que estavam falando comigo, entender e aprender todo o vocabulário hospitalar que eu não tinha noção. E depois de umas 2 ou 3 semanas de trabalho no setor nessas condições, assim, eu fui conhecendo a equipe também. E aí foi assim, outro baque muito grande que eu tive. Eram assim, pessoas extremamente fechadas. Eu não tinha noção do que era conviver com culturas diferentes, sabe? E eu vim para o norte da Alemanha, que é conhecido mesmo dentro do próprio país de ser um estado muito fechado, onde as pessoas são muito distantes, são muito frias. Gente, eu saí do Brasil, do Rio de Janeiro, e caí de paraquedas aqui. Enfim, gente, tudo, assim, a nossa cultura é muito distante mesmo. E foi a primeira vez também que eu vivi isso na minha vida. Então, assim, era muita coisa para processar. E como eu fui também o primeiro grupo de estrangeiros que chegou nesse hospital para trabalhar nessa situação, né, de enfermeiros sendo trazidos de do Brasil, no caso, né? As pessoas que começaram a trabalhar comigo não tinham noção da minha formação, do que eu sabia fazer, qual era o processo exatamente que eu estava me encontrando, o que que eu deveria fazer ali no hospital. Nem elas sabiam e muito menos eu. Então, assim, foi uma bagunça, foi muito difícil para me adequar e começar sequer a entender a rotina do setor, o que que eu deveria fazer como enfermeira ali, foi tudo muito difícil. E aí, nesses termos, os meus primeiros dias foram acontecendo. Eu ia para o hospital, é, era tipo 8 horas de trabalho em que eu era. Ignorada ou que eu era humilhada. Porque as pessoas começaram a me excluir de tudo e fingir que realmente eu nem existia muitas vezes, porque eles não conseguiam se comunicar direito comigo, porque eu não conseguia entender o que era falado muitas vezes, tipo, as pessoas no plantão chegavam lá à mesa, todo mundo reunindo, passagem de plantão, era uma velocidade, todo mundo falando super rápido, tipo alemão fluente, como se a gente estivesse fazendo uma passagem de plantão no Brasil, como se não tivesse mais alguém ali que precisasse entender, que tivesse um pouco de dificuldade com português. Você está falando normal para colegas o que você fez, como é que lá. E aí a pessoa que estava saindo do plantão fazia a passagem dela, as pessoas que estavam sentadas ali comigo, que iam pegar o plantão, ficavam falando coisas para se dividir, né? Eu vou pro quarto tal, eu vou pro quarto tal, eu fico com não sei o quê. Muitas vezes eu não entendia nem para onde eu tinha que ir, o que que eu tinha que fazer. Então, assim, né, com quem eu deveria trabalhar. Isso foi extremamente difícil, extremamente desgastante. Você tá nessa situação é muito, muito pior do que você tá, por exemplo, num primeiro dia de um trabalho no Brasil, onde você não conhece ninguém, onde você tem que se adaptar à rotina. Porque quando esse tipo de coisa acontece com você, que você não consegue se comunicar e que as pessoas vão cada vez ficando mais fechadas e te ignorando mais e te excluindo mais, você sente que você não é nem você mais. Você sente que você perde a sua personalidade. E de fato você perde. Porque pensa aí, o que que você acha, né? O que que você consegue identificar na sua cabeça que faz você ser quem você é e demonstrar para outras pessoas? É a língua. É como você se expressa quando você tem essas relações com as pessoas. É como você fala no dia a dia, você brincar, você ser uma pessoa mais séria e não fazer muitas piadas numa conversa, ou você ser brincalhona, extrovertida.
e fazer piada de tudo. Então, assim, quando você chega aqui num processo desse, tendo, né, você vem para trabalhar, você vem para mostrar os seus conhecimentos profissionais e você chega num lugar e a pessoa fala: afere a pressão ali no quarto 4. E você fala: o quê? Eu não entendi. Eu não sei. É para fazer o quê? E a pessoa fala: medir a pressão, é pegar isso aqui. Aí ela já fala com raiva. Gente, eu tô descrevendo uma situação que, assim, eu passei muito, muito até gravar, entender a palavra, entender quem era o paciente para ir fazer efetivamente o que era para ser feito. É para você pegar esse aparelho de pressão e aferir a pressão. Você sabe aferir a pressão? E se você não está entendendo o que significa aferir pressão? Você continua olhando para a pessoa, você não tem reação, você não sabe o que ela está pedindo para você. Obviamente você sabe aferir uma pressão, você estudou, né? Você fez sua faculdade no Brasil, mas você não está. É o déficit de comunicação. Então isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença nos primeiros dias, na impressão que você vai deixar no setor, como as pessoas vão lidar com você no dia a dia no trabalho. Então, gente, já deu para vocês, eu acho que terem uma boa ideia de como foram os meus primeiros meses no hospital, porque foram exatamente assim, repetidas vezes. E aí, nesse meio tempo, nessa bagunça de tentar me adequar, de entender melhor a língua, de me fazer entender também, porque muitas vezes quando eu tentava falar, a reação das pessoas era assim: hã? O que que ela disse? Você entendeu o que ela falou? Eu não sei se vocês têm uma personalidade assim, que nem ia ligar pra isso e ia continuar falando. Talvez existam pessoas assim. Infelizmente não era o meu caso. Então esse tipo de comportamento, né, esse tipo de atitude, quando eu tentava também ter algum tipo de interação, só ia me inibindo mais. Muitas vezes eu preferi o quê? Eu não vou falar nada, eu vou tentar entender o que estão falando comigo, e aí em casa eu vou estudar alemão, eu vou me esforçar, e eu vou ler os livros de novo. Enfim, era muitas vezes assim a estratégia que eu tentava empregar para conseguir viver nesses primeiros dias no hospital. E, gente, quantas vezes a carga estava tão pesada para mim, de todos os dias ser humilhada desse jeito, de ser ignorada desse jeito, que no meio do plantão, a primeira coisa assim que me dava era uma vontade de chorar, assim, um desespero que, gente, eu saía do meio do quarto, assim, fazendo algum procedimento, falava: eu preciso ir no banheiro, e eu chorava muito no banheiro, porque eu pensava: gente, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não consigo viver assim aqui. Eu não consigo ficar aqui trabalhando nessas condições. Eu preciso ficar aqui durante 2 anos. Então, assim, prestem atenção no contrato que vocês assinam. E aí, gente, nesse contexto, desse jeito difícil que foi, indo para o trabalho, sendo humilhado, ignorada todos os dias, com uma dificuldade absurda de me comunicar, passou o primeiro mês de trabalho. E aí chegou o nosso contra-cheque, e eu fui olhar. O que tinha sido prometido para a gente lá atrás, quando a gente estava no Brasil, era que o salário de um enfermeiro variava aqui na Alemanha entre 2.000 euros e 2.500 euros. E quando eu fui ver meu contra-cheque, eu tinha recebido apenas 1.400 euros. Tipo, uma diferença absurda, né, gente? Para uma pessoa que veio para cá com uma mão na frente e outra atrás, esperando receber o dinheiro, dá para poder comprar as coisas do apartamento e tudo mais. Gente, 1.400 euros, uma diferença de 600 euros no seu contra-cheque. E aí a gente, ué, mas o que é isso? Vamos tentar perguntar a alguém, vamos tentar procurar a direção do hospital. E aí a gente recebeu um comunicado de que a gente precisaria fazer um curso para ir mudar a categoria de trabalho que a gente estava no hospital. E foi aí que a gente foi entender, com o passar do tempo, óbvio, né, e as explicações que vieram no caminho, que esse curso, que foi aquele curso lá atrás, que o pessoal da empresa, né, de recrutamento falou com a gente quando a gente ainda estava no Brasil. Esse curso era o curso de reconhecimento de diploma, que só a partir daí, a partir desse momento que a gente passasse nessa prova, a gente receberia efetivamente como enfermeiros, porque a gente veio para a Alemanha como auxiliares de enfermagem e a gente não tinha ideia disso. Isso nunca foi esclarecido para a gente. E detalhe,
esse curso, se a gente não passar, a gente teria que voltar para o Brasil. Sim, a gente seria deportado, porque o nosso direito de trabalhar aqui como enfermeiros, que era o motivo pelo qual a gente tinha chegado, teria sido negado. Sem esse curso, sem esse título, né, de reconhecimento de diploma, o que foi dito era: nós não podemos ficar na Alemanha. E aí, gente, vai ficar para o próximo vídeo o que é e o que foi, né, esse curso de reconhecimento que a gente fez, como ele era dividido, em quanto tempo eu realmente terminei o curso de reconhecimento para efetivamente começar a receber aqui na Alemanha como enfermeira. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. E a gente fica muito feliz com a interação de vocês aqui. Beijo e até o próximo vídeo.